Pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Essa aula vai tentar ser um pouco mais breve, com dicas, mas o tema dessa aula é o nosso calendário. A gente estava falando sobre tempo, agora a gente vai falar sobre calendário, que é uma forma pela qual o ser humano tenta marcar a passagem do tempo. E cada cultura, cada povo desenvolveu calendários do seu tipo. Eu vou me concentrar hoje no nosso calendário, que é chamado hoje de gregoriano. Mas para a gente chegar no calendário gregoriano, primeiro a gente vai precisar falar do calendário juliano, que é o calendário que antecedeu ao nosso, e que foi criado por um cara chamado Júlio César, um grande general romano. Para falar do calendário, então, eu vou falar um pouco sobre a biografia do Júlio César para vocês. O Júlio César, como vocês podem estar vendo aí na tela de vocês, ele foi um grande general, cônsul e ditador durante a República Romana, tá? Ele nasceu no dia do que seria no nosso calendário de hoje, o dia 13 de julho, no ano 100 a.C. Sempre que a gente vai falando em antes de Cristo, a gente vai pôr esse ACzinho aí depois da data. Isso significa que ele nasceu 100 anos antes de Cristo nascer. Os romanos não contavam o tempo em antes e depois de Cristo. Isso é uma divisão do tempo que foi criada muito tempo depois, tá bom? Além disso, o Júlio César viveu na cidade de Roma, que era a capital da República Romana, que depois se transformou no Império Romano, tá? O Júlio César criou esse calendário quando ele reorganizou essa República Romana, que estava em crise, num ambiente de constantes guerras civis, e ele, que era um general, estava muito famoso porque ele tinha conquistado a Gália, que era um território que os romanos tentavam conquistar há muito tempo. Com esse prestígio e também com muita inteligência, muita manobra política, o Júlio César conseguiu tomar o poder, se transformar num ditador, e aí ele fez várias reformas, inclusive do calendário. Até então, o calendário dos romanos ele era baseado só na lua. Então, cada ano tinha uma quantidade de dias diferentes. Tinha ano que tinha 355 dias, aí no ano seguinte tinha 377 dias. Então era uma bagunça. O que o Júlio César fez? Ele copiou a ideia dos egípcios, que era um povo que ele também conquistou, e copiou o calendário dos egípcios para dividir o ano em 12 meses, sempre tendo 365 dias, que é o modelo que a gente segue hoje. Só que como ele sabia que o ano solar tem 365 dias e aproximadamente 6 horas, a gente vai ver isso melhor depois, ele a cada 4 anos passou a acrescentar um dia. Então eram 3 anos de 365, um ano de 366 dias, como a gente segue hoje em dia, inclusive, tá? A história do Júlio César, ela é muito documentada, ela tem muita informação. Vários historiadores da antiguidade, como o Suetônio, tá? Escreveram sobre a vida dele. Ele mesmo ser um patrício, um nobre, uma pessoa rica e importante. Ele mesmo publicou textos sobre a conquista da Gália, por exemplo. Então, a gente tem muito documento, muita informação sobre a história dele. Uma informação legal que você pode fazer é ir no Google e escrever Júlio César biografia. E você vai ver que vai aparecer um monte de biografias dele, porque ele é um personagem histórico muito importante, tá? Também, aí já não é para a idade de vocês, mas talvez para os pais de vocês que estão acompanhando aí vocês na videoaula, fica como dica também o seriado Roma, da HBO, que tem 2 temporadas. A segunda temporada fala mais sobre o sobrinho do Júlio César, o Otávio Augusto. Eu não gosto tanto, mas a primeira temporada eu acho arrebatadora de maravilhosa. Só que tem muita cena de violência pesada e também tem muita cena de sexo. Então não é para a idade de vocês. Mas o episódio, inclusive, da ascensão do César é maravilhoso.
Então, para as pessoas maiores de 18 anos que possam estar vendo esse vídeo, fica a indicação. Eu gosto muito do seriado e ele está aberto pela HBO para ver de graça. Só entrar pelo site, tá? Outra coisa, voltando aqui então para biografia do César, é que ele vai implementar, então, que o ano passe a ter 12 meses de 365 dias, mas até a época do César, como vocês podem estar vendo aqui, ó, os meses tinham outros nomes. O primeiro mês era o mês de Mártios, que a gente chama de março, mas que era em homenagem ao deus Marte, que era o deus protetor dos romanos, tá? Então, o Júlio César, quando ele cria esses 2 meses novos, ele cria o mês de janeiro e o mês de fevereiro e coloca eles no começo, antes do mês de março. Janeiro passa a ser o primeiro mês. Mas isso gera um fenômeno, por exemplo, o mês de dezembro, esse 10 é porque dezembro era o 10º mês antes. Novembro é porque novembro era o mês 9. Outubro é porque outubro era o mês 8. Setembro era porque ele era o mês 7. E assim por diante. Só que, além de acrescentar esses meses, em homenagem ao Júlio César, o mês quintil, que era o 5º mês, mudou de nome para Júlio, em homenagem a ele. E depois, o Otávio Augusto, que é o sobrinho neto dele, herdeiro dele e primeiro imperador romano, vai fazer uma mudança também, uma homenagem, e vai pegar o mês sextil, que era o 6º mês, e vai transformar ele em agosto. Só que aí ele vai mudar a quantidade de dias dos meses, que antes vocês estão vendo aí na tela. Os meses tinham uma sequência de 30 a 31, com exceção de fevereiro. Ele vai mudar a quantidade de dias dos meses para reordená-las, para poder o mês de agosto ter 31 e não ser menor do que o mês do tio dele, tá? Então, com essas mudanças, o Júlio César vai criar esse modelo de calendário que a gente tem hoje em dia, tá? E aí vai ficar pendente só um pequeno detalhe, que aí vem no próximo vídeo, que vai ser o que vai deixar de ser o calendário juliano, que ainda existe até hoje, existem lugares onde ele é usado, para o calendário gregoriano. Valeu, pessoal, um grande abraço.